Bom, gente, agora eu vou falar rapidamente para vocês como é que se faz o exame de prevenção, tá certo? Lembrando que isso não é competência do técnico de enfermagem. Quem faz o exame de prevenção, no postinho, por exemplo, é um enfermeiro ou a enfermeira, tá? O técnico de enfermagem, ele não faz, mas ele auxilia o enfermeiro a fazer. Então, como é feito? Antes de tudo isso, né, antes da coleta, que eu vou explicar só a coleta, mas antes a gente faz o correto, que é para ser feito. Todas as mulheres que for fazer o exame de prevenção, deve ser feito palestras antes. Então, sempre que for feito, normalmente os postos de saúde, eles escolhem um dia, 2 dias na semana para se fazer isso. Então, quem for da área já sabe qual é o dia que faz exame de prevenção. E nesse dia, antes de começar a coleta, você reunir todas as mulheres e falar sobre isso. Falar sobre as ISTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis, falar sobre o câncer de mama, falar sobre o câncer de colo de útero, que essa é uma oportunidade que a gente tem em fazer educação em saúde. Então, por exemplo, quando vocês forem para o estágio, dependendo do professor que for levar vocês para o estágio, do PSF, que vocês vão estagiar no PSF dessa disciplina, tá? Dependendo do professor, talvez eles vão pedir para vocês fazerem isso. Fazer alguma palestra, alguma coisa sobre isso, alguns temas. Um dos temas que eles gostam muito que vocês falem é sobre câncer de mama, câncer de colo de útero, métodos contraceptivos, entendeu? Então, o correto seria que se fosse feito isso para poder fazer, para a mulher ter alguns conhecimentos, né? Aí depois é feita uma ficha. Nessa ficha é uma ficha padronizada. Vocês também devem ver isso quando vocês forem para o estágio. Lá é só anotar todas as informações da mulher e tal. Tem a questão do último dia que ela menstruou, se ela já teve algum problema. Tem lá só preencher a ficha. Depois a gente pede para ela trocar de roupa. Para ter um avental para ela se vestir, se não, ela tirar pelo menos a parte de baixo. Aí a gente vai posicionar ela na maca, na cama, colocar ela naqueles apoios e colocar ela na posição adequada. Aí tem um foco que a gente... Então, vocês vão ver toda essa parte mais na prática mesmo. Aqui eu só vou explicar a coleta. Como é feita a coleta? Na coleta, você vai ter que coletar 2 tipos de células. Lembra que eu disse que é 2 tipos? As células da ectocervice, que é a de fora, e as células da endocervice, que é daqui de dentro. Porque, principalmente, os cânceres iniciais ou os NICs, porque o exame de prevenção só serve para fazer isso, gente. Detectar câncer de colo de útero e detectar os NICs, tá? Então, muitos surgem inicialmente aqui dentro. Então, tanto você tem que coletar daqui de fora, como daqui de dentro. Daqui de fora é a coleta da ectocervice, ou seja, você está coletando as células de fora do colo do útero. Como é que é feita? É feita com essa espátula aqui. O nome dessa espátula é espátula de Aire, que essa espátula, ela parece um dentinho, ó. Tá vendo como ela vem aqui? Aí vem um dentinho aqui, outro aqui. Tem um maior e outro menor, tá? Como é que você vai fazer? Você vai colocar o espéculo. O espéculo é aquele aparelho, o aparelhozinho que coloca. Tem a forma correta de você colocar ele, né? Você vai colocar o espéculo e aí você, com essa espátula, você vai colocar aqui dentro, entendeu? A partezinha que é maior, você vai fixar no orifício, aqui é uma imagem real de um colo. Você vai fixar nessa região maior e vai dar um giro de 360 graus. Com uma certa firmeza. Não é com muita força para perfurar o útero da mulher, mas tem que ser com algum tipo de força, assim, firmeza, porque você tem que coletar as células, tá? E lembrando, como é que a gente faz? Quando a gente tem aula presencial, eu tenho o aparelhozinho, aí eu mostro realmente, tá? Aí aqui fica um pouco difícil, mas aqui você vai colocar o espéculo. Aí você, antes de fazer o exame, você vai visualizar tanto a região de fora da genitália feminina, como aqui dentro. Você vai ver que cor está as paredes da vagina, porque o espéculo, que é aquele aparelhozinho, ele é transparente.
Então, você vê as cores das paredes da vagina que tem que estar rosadas. Se ela estiver vermelha, pode indicar infecção, entendeu? Como é que está a cor do corrimento da secreção que está aqui dentro. Se é amarelada, é corrimento, então ela está com alguma inflamação, entendeu? Antes de fazer o exame, você utiliza esse momento para verificar outros problemas. E aí, gente, antes de fazer, você vai limpar aqui a vagina, porque aqui tem secreção. Ó, aqui na imagem, ó. Tá vendo aqui a secreção aqui, ó, é muco. Isso aqui pode atrapalhar durante o exame, tá? Então, a gente tem que limpar isso antes. A gente vai pegar uma pinça chamada de pinça Cherron, que é uma pinça... Vocês vão ver lá, que é uma grandona, parece uma tesoura, bem compridona. É chamada de pinça Cherron. Você vai colocar uma gaze na ponta e aí vai limpar aqui dentro, quantas vezes for necessário, até ficar limpinho, pelo menos essa região do colo. Por quê? Porque se ficar, tá vendo aqui? Tá com secreção, ó. Se eu coletar bem aqui, vai dar infecção moderada sem ter nada. Então, você tem que limpar. Aí, depois é que tu começa a coletar. Você vai pegar a espátula de Aires, colocar o dentinho maior dentro do orifício e gira ela para essa região aqui passar por toda essa parte aqui de fora, pegando as células, tá certo? Aí, aqui é a lâmina, que é enviada para o laboratório. Essa lâmina, ela tem uma parte fosca, que é essa daqui, que é onde você vai colocar as iniciais da mulher, não é o nome dela, as iniciais, a data que foi coletado e a idade. Um lápis comum, não pode ser de caneta. Por quê? Porque essa lâmina vai ser, lá no laboratório, vai ser enviada para o laboratório, vai ser colocado um produto, que a gente chama de reagente, para depois eles estudarem essa célula, essa lâmina, e aí esse reagente, ele pode manchar aqui a caneta. O lápis comum, ele não mancha, então você escreve lápis comum, tá? Não pode tocar aqui nessa região da lâmina. Nessa região aqui da lâmina é onde você vai coletar ou colocar o material coletado. Então, você colocou a espátula de Aires, deu o giro de 360 graus, querendo para pegar todas as células aqui do colo e coloca ela aqui na lâmina, ó. Coloca ela perto da parte fosca. É como se você dividisse essa lâmina em duas aqui, ó. Aí, desse lado aqui, tu coloca primeiro as células da ectocerce. Isso é padronizado, gente. E aí, sempre é de cima para baixo. Tu vai passando ela aqui. Se você quiser coletar de novo para ter certeza que coletou, você pode colocar a mesma espátula lá dentro, dá o giro de 360 graus e coloca aqui de novo. Essa parte aqui não, só nessa daqui, tá? Muitas vezes você nem vê nada. E foi quando a professora mesmo que estava nos ensinando, a primeira que me ensinou, né, que ensinou errado, ela disse, se vocês quiserem, pode coletar, aí pode pegar aqui das paredes da vagina, aí bota o muco. E não é, gente, não é da parede da vagina, é só do colo, é só da célula do colo, tá? Aí vem a coleta da endosservice. A endosservice são as células de dentro do útero. Aqui, ó, entrando aqui dentro. Como é que eu vou entrar? Com essa escovinha chamada escovinha endosservical. Você vai pegar a escovinha, vai introduzir, aqui é uma imagem real, viu? Vai introduzir dentro desse orifício e vai girar ela, girando mesmo, dando um giro de 360 graus. Aí você tira a escovinha. Outra coisa, gente, bem que nesse exame não foi feito direito. A escovinha nem entrou, gente. Tem que entrar todas as cerdas dentro do orifício. Por quê? Porque eu tenho que coletar as células todas daqui de dentro. Principalmente da JEC. Lembra a JEC que ficava aqui no meio? Entre as duas, que é a região onde mais surge o câncer de colo de útero. Então, vou coletar, botar mais um pouquinho lá dentro, vou dar um giro de 360 graus e aí eu vou colocar essas células da escovinha aqui nessa outra metade da lâmina. E aí, como é que eu coloco? Ó, eu coloco ela girando, é como se eu estivesse girando a lâmina aqui, ou a escovinha aqui, ó. Essa daqui eu coloco de cima para baixo, essa daqui eu coloco assim, ó, girando. Isso, o homem do laboratório já sabe. Porque, por exemplo, nesse
nesse material aqui, eu encontrei uma célula contaminada com HPV aqui. Então, no laudo vem dizendo que o local onde foi encontrado foi na ectocervix, que foi nas células de fora, porque essa região aqui é o lugar de botar as células de fora. Ah, não encontrei aqui. Então, você encontrou nas células da endocérvix, das células de dentro. Então, isso aqui é padronizado. Então, é desse jeito que se faz. Aqui nessa imagem, você está vendo como se tivesse suja, né? Mas muitas vezes você nem vê, porque célula a gente não vê, célula é invisível. Muitas vezes, quando você vê muito suja aqui a lâmina, é porque foi pegado muco e não células. Aí dá errado, viu? Depois que faz isso, a gente pega um spray, que a gente chama de um spray fixador, e aplica umas 2, 3 vezes na lâmina para fixar a célula. Aí bota ela para secar, depois coloca no depósitozinho e envia para o laboratório, né? Lá no laboratório, o bioquímico lá vai pegar essa lâmina, vai colocar um reagente, que é uma substância, que é essa que chama de reagente, vai colorir as células que estão aqui, tá? E vai colocar no microscópio. Lá no microscópio eles vão analisar. Muitas vezes, gente, o exame de prevenção vem assim, material insuficiente. Se vier material insuficiente é porque no coletor foi nada, nenhuma célula. Às vezes vem assim, células da ectocervix, aí da endoscervix não tem. Aliás, não vem assim, material, células escamosas. Se vier só escamosas, é porque coletou só ar de fora. Tem que ser escamosa e colunar, ou glandular. Se não vier as duas, é porque não foi coletado de nenhuma das duas. Então, para vocês verem, é um pouco complexo, gente, mas uma pessoa que vai fazer um exame desse tem que entender como é que é feito. Não pode simplesmente botar o aparelho e tirar e pronto, não é assim não. Então, muitos exames dão errado porque não foi coletado da forma correta. Agora, gente, quem deve ou não fazer o exame de Papa Nicolau? Quem são as pessoas que devem ou não fazer o exame de prevenção? Aí, mulher grávida. Mulher grávida pode fazer exame de prevenção? Pode, entendeu? Qualquer mulher grávida, ela pode fazer o exame de prevenção em qualquer período da gestação, preferencialmente até o 7º mês. Tem uma coisa de dizer que mulher grávida não pode fazer exame de prevenção que corre o risco de aborto. Na verdade, não, gente. O que muda, a única diferença é que na mulher grávida a gente não coleta com a escovinha, ou seja, a gente só coleta da parte de fora, só aqui da ectocervix. Essa daqui que a gente coleta com a escovinha, a gente não coleta na gestante. Por quê, gente? A gestante, vocês, quando a gente for falar de pré-natal, vocês vão entender melhor. Durante a gestação, quando ela fica grávida, ela cria um negócio chamado de tampão mucoso. Esse tampão mucoso, ele é como se fosse uma rolha que cria e fica grudada aqui. Essa rolha, que é o tampão mucoso, serve para proteger, para micro-organismo nenhum passar da vagina em direção ao útero e não contaminar a criança que vai estar aqui dentro. As mulheres, quando ela está em trabalho de parto, tem muitas mulheres que antes, assim, 2, 3 dias antes do trabalho de parto, elas eliminam esse tampão mucoso. Parece assim um catarro assim, mais grosso, tá? Então, só elimina ele perto do trabalho de parto. E aí, corre o risco, muitas vezes, você usando essa escovinha, você retirar esse tampão. Então, por causa disso, grávidas faz o exame de prevenção. Só que ela não coleta da endoscervix. Mulheres virgens fazem exame de prevenção, gente? Isso aqui eu quero perguntar a vocês. Mulheres virgens fazem exame de prevenção? O que é que vocês acham? Sim, eu acho que sim.
Eu acho que não faz, só que com material é diferente, não, professora? Explica. Fazem sim o exame de prevenção, só que a prevenção é feita com material externo, não com o material que a gente olha normalmente. Não. Que é Explica. Exame de prevenção serve para quê? Para prevenir doenças, infecções, Não. inflamação. Não, ela não faz, porque o exame é para saber se a pessoa tem o HPV, que é o que causa o câncer do colo de útero. E Justo. se ela não tem, se ela é virgem, ela não tem relação sexual, que é o transmissor do HPV. Gente, uma virgem, ela nunca vai ter câncer de colo de útero. O exame de prevenção, gente, coloca na cabeça, exame de prevenção é diferente de exame ginecológico. Exame ginecológico, toda e qualquer mulher pode fazer. O exame ginecológico, a ginecologista vai olhar a região genital, vai olhar, vai observar, vai fazer toque, é outra coisa. Exame de prevenção foi esse que eu acabei de mostrar. Que você faz, coleta o material, manda para o laboratório e depois recebe o resultado. Exame de prevenção só tem um objetivo, é estudar as células do colo do útero para saber se você tem HPV, se você tem NIC ou se você tem câncer de colo de útero. Outra coisa, exame de prevenção não faz. Qual é o principal fator de risco para você ter câncer de colo de útero? A causa necessária, qual é? Hein? Qual o HPV. Você tem infecção do HPV. O HPV é uma doença sexualmente transmissível. Se você é virgem, como é que você adquiriu esse HPV? Não tem como, gente. Ah, professora, tem como pelo assento. Gente, é muito praticamente impossível. Sentar, não tem como, é acesso real. Algumas DST, eles falam que pode pegar em assento sanitário. A pessoa levantou, você sentou imediatamente. Mas é muito difícil, gente. Até por relação sexual, com penetração e tudo, sem proteção. Não é 100% que você vai se contaminar. Então, por roupa íntima, por sentar no mesmo assento, utilizar toalha, isso é praticamente impossível. Então, uma mulher virgem, ela não vai ter HPV, ela não vai ter câncer de colo de útero, portanto, ela não precisa fazer o exame de prevenção. Entendeu? O que é que... professora, pois eu já... Fulano disse que já fez, eu já fiz, eu sou... Sabe o que é que eles fazem? Eles pegam o SUAB, que agora está mais conhecido. O SUAB, gente, é um negócio que parece um cotonete, só que é grande, né? Agora o povo está falando muito do SUAB por causa do exame do coronavírus. Porque o exame chamado PCR é o exame que você faz utilizando o SUAB. O SUAB, que é aquele cotonete, você enfia no nariz. Aquele mesmo cotonete tão grande, que é chamado de SUAB, o nome dele é SUAB. Aí o que é que elas fazem, gente? Pegam uma mulher virgem, nunca teve relação sexual, então você não vai colocar aquele espéculo, porque você vai romper o ímã, você vai fazer com que a pessoa perda a virgindade fazendo o exame. Então você não faz, você não coloca aquele aparelho, não existe isso. Aí a menina vai lá fazer o exame de prevenção, que não é exame de prevenção. Aí a enfermeira vai lá, pega um cotonete lá e suave, passa assim na vagina, né, pegando um muco e bota na lâmina, manda pro laboratório. Olha, gente. Aí volta do laboratório e diz, foi inflamação moderada. Como, minha gente? Uma virgem, ela pode ter inflamação? Pode. Por quê, gente? Porque mesmo... E não é doença sexualmente transmissível. Porque, como eu já disse, a vagina ela é colonizada. Esses micro-organismos, eles são controlados, mas por algum motivo eles podem perder esse controle e se transformar numa infecção. Por exemplo, candidíase. Candidíase é um fungo que você tem na boca, você tem na região genital, você tem dentro da vagina. E aí, por algum motivo, se esses fungos começarem a se multiplicar,
vai causar a doença, que é chamada de candidíase, que a mulher sente muita coceira, ardência, o corrimento fica parecendo um branco, maçudo, né? E não é DST. E até uma criança pode ter isso. Mas você não precisa fazer exame de prevenção. Você está jogando dinheiro no mato. Porque é só você olhar a vagina da criança, ver pelos sintomas, você já sabe o que é a doença. Então, mulher virgem não realiza exame de prevenção de jeito nenhum. Mulheres que têm IST, que é doença sexualmente transmissível, né? Que agora a gente chama de infecção. Elas devem fazer o exame de prevenção? Devem, e com mais frequência. Por quê, gente? Como elas estão mais expostas, elas têm que começar a fazer o exame de prevenção bem mais cedo, ou a frequência bem menor, né? Então, olha isso, com um intervalo bem menor. Então, a gente aconselha mulheres que já têm alguma doença sexualmente transmissível fazer o exame a cada 6 meses, porque tem maior risco. Mulheres que já fizeram histerectomia. O que é histerectomia? Histerectomia, gente, é uma cirurgia que é feita quando a mulher tem algum problema nos órgãos genitais internos e aí precisa retirar, né? Então, algumas situações é necessário fazer essa histerectomia. Existe a histerectomia total e a subtotal, chamada parcial. O que é histerectomia total, gente? É quando você tira o útero inteiro, tá? Quando é a histerectomia parcial ou subtotal, é que você só tira uma parte do útero e fica o restante. Se a mulher fez histerectomia total e o motivo foi benigno, por exemplo, em caso de uma mulher fazer histerectomia durante o parto, ela vai fazer o parto, foi fazer uma cesariana, né? Tirou o menino. Na hora de tirar o menino, o útero não parou de sangrar. E sangrou, e a hemorragia, para não morrer, matar aquela mulher de hemorragia, faz uma histerectomia, ou seja, retira o útero dela, tá? Isso é um motivo que você faz histerectomia de forma benigna. O que é uma histerectomia de forma maligna? Porque deu câncer, aí você tem que tirar também, entendeu? O motivo foi benigno, não há necessidade dela fazer exame de prevenção. Se a histerectomia foi só parcial, aí faz o exame de rotina normalmente. Se ela tem corrimento, ou seja, corrimento não é secreção. Ela foi, e aí isso é o que mais acontece. A mulher está com coceira, está com corrimento, com ardência, vai fazer o exame de prevenção. Gente, não é para fazer o exame de prevenção estando nessas situações. O exame de prevenção não é para dar diagnóstico de infecção. Qual é o correto? Chega uma mulher que está com corrimento, está com infecção, o que é que você faz? O correto. Você faz o exame ginecológico, que é olhar a região. Porque só de olhar já dá, e pelos sintomas que ela está relatando, já dá para você saber qual é a doença dela. Entendeu? Aí o que é que você faz? Tem que passar o tratamento, e aí a gente diz, olha, você utiliza essa pomada para tratar. Quando você terminar o tratamento, você retorne, aí a gente faz o exame de prevenção. Porque o exame de prevenção, gente, é para ver, para coletar as células do colo do útero. Se ela tiver com inflamação, é um absurdo você colocar um espéculo, vai doer muito, vai sangrar. Quando você for manipular esse colo do útero, vai sangrar. Então, a gente não faz, o correto não fazer. Infelizmente, fazem, mas está errado, viu? Tem que primeiro tratar a mulher e depois ela retorna para fazer o exame de prevenção. Aí, gente, existe tratamento? Existe. Tanto tem um tratamento para o HPV, como tem um tratamento para o câncer de colo de útero, tá? Mas tem que saber de uma coisa. O HPV é uma doença sexualmente transmissível que não tem cura. Já vou até adiantando que vai ser o nosso próximo assunto de sexta-feira, né? Nossa aula de sexta. A gente vai falar sobre as doenças sexualmente transmissíveis. E as doenças sexualmente transmissíveis, existem algumas que não têm cura.
A maioria tem cura, mas tem umas que não. Quais são as que não têm cura? HIV, herpes e HPV. Essas três, as três começam com H, é fácil de lembrar. HPV, herpes e HIV. Não tem cura, tá certo? Então, professor, quer dizer que HPV não tem cura? Não tem cura. E aí? O que a gente trata, gente, é só os sintomas dela. Uma pessoa que tem HPV, ela vai ter HPV para a vida toda dela dentro do sangue dela, entendeu? Só que ela não vai manifestar os sintomas. Na hora que ela manifestar os sintomas, aí a gente trata os sintomas. Então, a infecção ela é combatida espontaneamente pelo sistema imune. Então, muitas pessoas que têm relação sexual e o seu parceiro tem HPV, nem sempre você vai se contaminar. Por quê? Porque muitas vezes suas defesas vai destruir esse HPV antes dele causar infecção em você. Só que se chegar a infectar, infelizmente o HPV não há tratamento para curar o HPV. Ele não cura. O que a gente faz é tratar as lesões pré-malignas. O que são as lesões pré-malignas, gente? São as verrugas. O HPV ele vai causar verrugas no colo do útero, lá por dentro, mas são mínimas. Por isso que a gente quase não vê. Então, a gente trata essas verrugas, mas o vírus a gente não mata, porque não tem como, não existe. Então, a gente trata as verrugas. Toda vez que aparecer as verrugas, você tem que fazer. Então, por exemplo, uma mulher que já foi diagnosticada com HPV, é uma mulher que ela tem que fazer com mais frequência os exames. Por quê? Porque ela tem que ficar verificando se vai aparecer ou não essas verrugas. O principal objetivo é identificar e tratar precocemente essas lesões para que ela não evolua justamente para o câncer de colo de útero, né? Entre as medidas que a gente utiliza para tratar o HPV, a gente faz descamação, que o povo chama muito de raspar o colo do útero, raspar o colo do útero, né? Que, na verdade, é uma cauterização que faz com bisturi elétrico, viu? E muitas vezes fazem biópsia. Agora, lembrando, nem todo mundo que faz raspagem no útero é HPV, viu? Às vezes, o colo do útero, ele mesmo causa uma infecção que fica parecendo uma ferida e aquilo ali não é nada demais. E aí faz essa raspagem, a gente faz a biópsia. Só a biópsia é capaz de dizer se é HPV, ou se é câncer, ou só é uma infecção mesmo crônica, que ele chama que não é nada demais, viu? Então, só com a biópsia. Então, quando é diagnosticado essas verrugas ou algum tipo de ferimento, alguma coisa que precisa fazer a raspagem, a gente feita, aí faz a biópsia, tá? E já o tratamento para o câncer do útero, a gente tem algumas alternativas, por exemplo, tratamento para o câncer do colo do útero, a gente depende do estágio, né? Quando é no início, se for diagnosticado bem no início, ainda com os NICs, né, NIC 3, que ainda está bem no início, o que é que faz? Faz um tratamento chamado conização. O que é a conização, gente? É você retirar, você não faz a esterectomia, não precisa tirar o útero todo, você só faz uma retirada do colo, como se fosse um cônia, por isso que é conização, ó. Você faz isso, ó, retira isso aqui, só a regiãozinha onde está infectada. Mas isso, gente, se for no início. Se não for, aí tem as opções de esterectomia, a total, né? Que é essa daqui de baixo, ó, que você retira o útero, que você retira as trompas, ovários, até parte da vagina, dependendo da extensão desse câncer. E a esterectomia mais simples, né, que é a parcial, você retira parte do útero ou só o útero, deixa as trompas, deixa os ovários. E aí, nesses casos, tem que fazer tanto radioterapia ou quimioterapia. Aí, isso quem vai decidir é o médico que está acompanhando, tá certo? Então, esses são os tratamentos.